Olá, alunos, colegas professores, boa tarde a todos. Esta é uma aula de arte para a primeira série do ensino médio. E o tema de nossa aula hoje é Herança Cultural e Matrizes Estéticas. Vamos ver agora qual habilidade que iremos trabalhar na aula de hoje. A habilidade é a habilidade 601 geral da primeira série do ensino médio, tá? Que é apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. Quais são os objetos de conhecimento que iremos trabalhar na aula de hoje? Vejamos quais são eles. Saberes estéticos e culturais, educação patrimonial, herança cultural, matrizes estéticas e memória coletiva. E para a gente aquecer essa tarde gostosa, já vamos começar com a nossa primeira interação pelo chat. O que vocês entendem por saberes estéticos e culturais? Citem um exemplo. É um minutinho, a gente volta já já. Muito obrigada, bastante interação de vocês, né, nessa tarde, olha só. O professor Marcelo, ele coloca aqui para a gente, né, que ele acredita que tem uma relação aqui com a indústria da moda. Tá? A professora Selma citou conhecimento acerca das nossas danças típicas. A professora Marlise citou shows de música, né, espetáculos, enfim. O professor Jefferson citou aqui a interação. Tá? Então, vamos ver aí quais são esses saberes estéticos e culturais. Vamos lá. Olha só, a gente entende, né, por saberes estéticos e culturais, todo o montante de conhecimentos acumulados pela sociedade ao longo de sua trajetória. Ou seja, todos aqueles conhecimentos historicamente consolidados por uma população, por determinada sociedade. Esses saberes estéticos e culturais, eles estão intrinsecamente ligados ao conceito de identidade cultural dos povos. Tá? Então, esses saberes, eles têm um caráter intuitivo, gestacional, né? São transmitidos de geração em geração, né? Através da oralidade, da observação das relações familiares e sociais, enfim. Tá? Então, né, eles advêm aí, né, do mundo do subjetivo, tá? E do senso comum. Ok? Então, gente, muito mais, né, do que o simples culto ao belo, tá? A gente vê que esses saberes estéticos, eles se relacionam muito mais, né, à ciência de algum costume, né? É o conhecimento mesmo que vai sendo modificado, que vai sendo transformado e vai sendo retransmitido, né, ao longo aí dos séculos, tá? Ok? Vamos lá. Então, educação patrimonial. Quando a gente fala de educação patrimonial, a gente está falando exatamente do quê? Todo mundo que já visitou algum museu, algum espaço expositivo, já deve ter entrado em contato com algum educador,
né, algum curador desses museus. Então, o que acontece? Todos os museus, geralmente a grande maioria deles, tem um núcleo de ação educativa ou um núcleo educacional, onde educadores, né, previamente preparados, enfim, né, professores também, né, dentro das áreas de arte, eles são, né, contratados ali para estar fazendo essas visitas guiadas ou visitas monitoradas. E a partir dessas visitas, então, né, o público tem um acesso maior, um conhecimento maior sobre as obras que estão sendo expostas ali. Além, claro, dessa mediação, né, do conhecimento desse espaço físico e da própria exposição em si, nós temos também workshops, palestras, cursos diversos, né, oficinas, geralmente gratuitas, que são também, né, ministradas nesses locais, justamente para ajudar a gente a ter esse conceito de educação patrimonial. O que vem a ser o patrimônio histórico, né, do meu povo, do bairro onde eu moro, da cidade onde eu moro? Por que um patrimônio histórico? O que torna ele um patrimônio histórico? Então, quando eu visito esses espaços expositivos e eu entro em contato com esses profissionais, eu começo a ter uma visão maior, né, com uma abrangência muito maior, de tudo aquilo que é considerado um patrimônio material ou imaterial, enfim, dentro daquela sociedade, dentro daquele bairro, daquele, né, daquele estado, né, onde eu estou residindo, tá bom? Olha só. E agora vamos falar um pouquinho de herança cultural, né, que também tem tudo a ver com essa questão que a gente está falando antes aí, né, do conhecimento do patrimônio, tá? Então, a herança cultural, ela vem, né, ela varia em relação aos vários povos, né, do mundo, né, espalhados aí. Por quê? Porque justamente essa herança cultural, ela tem a ver também com a questão da identidade cultural do povo, tá? Então, esses projetos, a gente pode também fazer uma relação entre, né, a herança cultural com a nossa ancestralidade, tá certo? No caso aqui de nós, brasileiros, né, nós temos aí 3 matrizes, né, culturais diferentes, né, que ajudam a formar a identidade do nosso povo, a identidade cultural. Que são, primeiramente, né, os indígenas, o povo que já estava aqui, né, nas nossas terras, em seguida os portugueses que chegam, né, por volta de 1500, e já por volta de 1600, né, os primeiros 1540, por aí, os primeiros escravizados começam a chegar de África para cá. Então, nós temos essas 3 matrizes culturais importantes de formação da identidade do povo brasileiro, certo? Agora, gente, a gente vai fazer agora uma segunda interaçãozinha pelo chat, tá? Vocês conseguem reconhecer traços aí das nossas heranças culturais, né, ancestrais aqui no Brasil? Em quais situações vocês conseguem reconhecer traços dessa herança cultural? Cite um exemplo para mim. A gente volta já em um minutinho. Olha só, a gente voltando aqui com vocês, né? O professor Jefferson citou a percussão dentro da música, né? A percussão dos instrumentos africanos, né? Ok, muito bom, professor Jefferson. O professor Gilberto citou a cerâmica, né? A cerâmica indígena, né? Geralmente a cerâmica marajoara, que é tão conhecida, né? Pela sua beleza. O professor Alexandre citou figurinos, ou seja, né? A questão do vestuário, da moda, né? A professora Karina citou as nossas danças típicas e a professora Maria Helena citou, né, traços dessa ancestralidade na nossa culinária e também no nosso idioma. Então, vamos ver um pouquinho deles? Olha só.
Da ancestralidade indígena na nossa cultura, gente, inicialmente, né, o nosso território brasileiro, ele era ocupado por vários povos indígenas, tá? Só que nós tínhamos duas matrizes indígenas principais, né, dois troncos principais. O tronco Macro-G, que era, né, as tribos indígenas que ficavam mais para dentro, né, adentrado na mata, mas no interior, né, do Brasil, tá? Formado por povos como os Bororós, Carajás, Cariris, né? E nós tínhamos os Tupis, que era o povo indígena que ficava mais próximo da costa. Então aí a gente tem, né, e também do restante da América Latina, tanto que nós temos, né, se a gente for aqui no nosso país vizinho, Paraguai, a língua oficial deles não é o espanhol como muitos pensam, é o Guarani, tá? Então eles falam Guarani fluentemente lá. Tá certo? Então, em toda a América Latina, né, e no litoral, nós temos aí o povo tupi. Então, a gente tem aí, como representantes aqui no Brasil, tupiniquins, tupinambás, tapuias. E nessa ancestralidade indígena, gente, a gente vê elementos, né, muito representativos na arquitetura, tá? Da arquitetura das ocas, né, das construções das sociedades, das comunidades indígenas. A gente vê na cestaria, a gente vê na cerâmica, né, na pintura corporal, né, a questão da maquiagem, né, que a gente usa. Até hoje, gente, coisa que os indígenas já usavam há muito tempo como, né, adereço, adorno, hoje em dia a gente usa na indústria cosmética. Né? A raspa de joá, né, que eles utilizam muito como, né, no banho, né, ela tem propriedades antissépticas, antioxidantes, e hoje a indústria cosmética já reconhece isso. Então, muita gente aqui já deve ter utilizado, né, dentrifícios à base de raspas de joá, shampoo, né, sabonetes, enfim. Então, hoje a nossa indústria está pegando muito, né, desse conhecimento ancestral também, tá? Principalmente a indústria cosmética. Olha só, aqui a gente tem uma imagem maravilhosa, né, mostrando aí um pouco da diversidade dos povos indígenas, tanto do tronco Macro-G como do tronco Tupi, tá certo? E como exemplos de palavras, né, no nosso idioma tem muita coisa extraída do tupi, tá? E do Macro-G também, né, que são dialetos um pouco diferenciados do Guarani, tá bom? Então, quando a gente vê a palavra chuva, né, a palavra caju, ó, são exemplos, né, de palavras vindas do tronco Macro-G. Quando a gente fala carioca, mocotó, isso já deriva do tupi, ou no caso, né, da língua guarani, tá bom? Na culinária, gente, a gente tem vários pratos, né? Se a gente vai na região norte do Brasil, né, o tacacá, né, o pato no tucupi, então todas esses traços da culinária, o beiju de tapioca, tudo isso vem da matriz, né, indígena, que traz para a gente, né, toda essa riqueza cultural, tá certo? E aí, gente, agora, né, falando um pouquinho, né, claro, da ancestralidade europeia, né, que é uma coisa assim que a gente, né, às vezes até por conhecer um pouco mais, né, a gente reconhece assim mais de pronto, né? Então, quando os colonizadores portugueses chegam aqui no Brasil, né, então eles, não somente os portugueses, tá, gente? Aqui no Brasil, quando a gente fala, né, do povo europeu, do branco, a gente fala já do português, porque foi o português que chegou primeiro aqui. Mas junto dos portugueses vieram holandeses logo em seguida, né? Vieram ingleses, né? Então, outros povos de outras matrizes europeias também chegaram aqui, tá? Então, europeus de origem bretã, como os ingleses, por exemplo, hispânicos, né, os espanhóis que chegaram aqui praticamente junto, né? É só a gente lembrar na história aí o Tratado de Tordesilhas, né? Os galegos, os germânicos, né, os povos alemães já começaram a chegar, os celtas, né, através dos irlandeses, tá? Então, todos esses povos, né, essas matrizes europeias, vão chegando em ondas migratórias sucessivas aqui no Brasil. E depois do período de guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, então isso intensificou-se muito mais, tá bom? E aí, gente, claro, né, eles trouxeram, né, os europeus trouxeram para nós aqui todo o conhecimento sobre agricultura, pecuária, sobre edificações, né, engenharia, enfim. Então, técnicas assim muito avançadas para a época, eles já dominavam. Então, para o crescimento do país, de modo geral, foi muito importante também, tá? Olha só. Então, a nossa língua, a nossa culinária, as artes, os nossos costumes, né, também a gente tem muito a ver aí com a nossa cultura, esse aculturamento com os europeus, tá certo? Então, se a gente vê aqui palavras, ó, shampoo e futebol,
né? São palavras que vêm do bretão, vêm da língua inglesa. Se a gente pegar abajur, omelete, né? Encrenca, chique, né? Tudo isso vem do francês, tá? Alarme, gazeta, cavalheiro, novilho, né? Aqui já são palavras, né, vindas, né, do hispânico, tá? Então, traduzem aí a influência desse aculturamento, né, nas terras brasileiras, tá bom? Aí na culinária, né, gente, todo mundo adora as massas italianas, né? Os salgados, a pizza, o nhoque, né? Os soufflés e crepes, né? Dos franceses também. Então, todos esses traços culinários a gente acabou trazendo, né? E até hoje a gente costuma consumir esses alimentos. A gente nem para para pensar nisso, né? A gente pensa que é uma coisa nossa. Não. São invenções que chegam de fora justamente com esses primeiros imigrantes que vão chegando aqui. Tá certo? Então, um hábito português, a cesta após o almoço. Um hábito inglês, que é o chá da tarde, né? Que é pontualmente às 5 horas. Não é? Bordados em tecidos, uso de fita e passamanaria, que também é uma coisa muito característica da cultura hispânica e francesa. Tá? E o vestuário, né, de modo geral, sapatos de salto alto. Quem traz essa moda são os franceses, né? Já desde lá o século XV, XIV, XV. Tá? Até homens usavam sapatos de salto alto naquela época. Tá? Uso de perfumes e loções para a gente perfumar o nosso corpo. Né? Apesar que os indígenas também usavam já. Tá? Mas, né, os franceses até hoje são mestres nessa arte. Tá bom? Então, várias coisas, né, foram adaptadas ao nosso cotidiano e estão aí até hoje. Certo? Agora vamos ver um pouquinho dos traços da ancestralidade africana na nossa cultura. Né? Essa ancestralidade, gente, ela está muito latente, muito presente nos dias de hoje. É que às vezes a gente, né, não para prestar atenção. Olha só, então, como eu já tinha falado para vocês lá no comecinho da aula, por volta de 1540, né, assim que o país começa a ser povoado, que realmente a colonização chega para valer no Brasil, já começam a chegar então as primeiras levas de escravizados. Tá? Então, eles vinham, né, nos navios negreiros, né, toda aquela história que a gente já conhece, tá bom? E aí, gente, só que não vinha um povo de um único lugar da África, eram vários povos também. Do mesmo jeito que nós tínhamos vários povos indígenas, cada um com uma cultura, uma língua, uma organização social e política diferente, os africanos também. Então, nós tínhamos aqui, os bantus, jejes, nagôs, benguelas, congos, cambindas, minas e muitas outras nações africanas que chegam aqui. Tá? E cada um desses povos, olha aqui, tem até um quadrinho aqui, né? Depois, quando vocês receberem aí, né, esse PowerPoint no nosso repositório, vai dar para ver um pouco melhor essa imagem. Aqui a gente tem uma representação, né, dos vários povos africanos que chegam aqui. A gente observa que os traços físicos deles, né, o benguela para o cambinda, para o mina, é totalmente diferente. Né, os traços físicos mesmo. Tá? Então, além disso, eles influenciam totalmente a nossa culinária, a nossa linguagem, os nossos costumes também, né? O vestuário, o artesanato, enfim. Né? É uma fusão muito rica. E quando os negros africanos eles chegam aqui e trazem toda essa bagagem cultural, eles já encontram consolidadas aqui a bagagem cultural indígena e europeia. E aí nós temos a fusão dos três fatores. Né? Que é isso que faz com que a nossa cultura seja tão rica. Ok? Então, gente, vamos ver aqui alguns traços aqui da ancestralidade na nossa língua, por exemplo. Né? Quando a gente fala moleque, fubá, cachaça, quitanda, são palavras derivadas aí dos dialetos africanos, tá? Das línguas africanas. Na indumentária, né, os turbantes, né, que hoje em dia está muito na moda, né, o pessoal está usando bastante, né? Turbante, colar de conta, né, os panos da costa, que as nossas baianas, né, tão lindamente utilizam lá na Bahia. Né? Tá? E uma coisa que é muito interessante, gente, o grafismo e a geometrização de formas abstratas. Isso aqui, gente, foi muito utilizado por Picasso, por Kandinsky. Então, muitos abstracionistas, especialmente os cubistas, como Picasso, se apropriaram muito desse conhecimento da geometrização das formas dentro da arte africana. Então, eles pegam esse resgate, né, dessa arte africana e colocam dentro da arte, né, ali nas vanguardas artísticas europeias do início da década, do início, né, do século XX, né, década de 1920, 30, por aí, tá bom? Então, né, para a gente ver como que é importante essa influência, tá? Além disso, né, gente, as máscaras tribais também foram muito utilizadas, né, por vários artistas, e
A gente vê também, aqui no Brasil, principalmente, a questão do sincretismo religioso, né? O surgimento das chamadas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, né? Que surge do sincretismo entre, né, o catolicismo, né, e as formas, né, de culto aos deuses, aos orixás africanos, tá bom? Então a gente vê o samba, né, gente, a música, né? Se não fossem, né, os tambores africanos, né, a fusão desses tambores africanos com a estrutura em rondó das músicas portuguesas, jamais nós teríamos o samba e o choro, né, tão maravilhoso, tão bonito, tá? As congadas e os maracatus também, né, a gente vê nas festas populares, né, até hoje no interior do Brasil. Feijoada, quitute e pratos, né, típicos da culinária africana, que acabaram sendo consolidados como pratos típicos da Bahia, né? Vatapá, caruru, xinxim, são pratos típicos da África, né? Hoje o pessoal fala é culinária baiana. Não, é culinária africana, né? Traduzida hoje já, né? Já miscigenada com a cultura baiana, certo? Olha só. Então, gente, quando a gente fala, né, nessa questão dessa herança cultural toda, a gente também não pode esquecer do conceito de memória coletiva. O que é isso? É justamente o que consolida, né, os costumes, é o que consolida a arte, né, como sendo reconhecida como um traço da cultura. Então, quando várias pessoas de uma localidade, de uma região, reconhecem e praticam, né, determinado artesanato, determinada forma de pensar, de agir, determinado costume, esse costume acaba se tornando, né, parte da coletividade daquele povo. E é aí que nós criamos esse conceito de memória coletiva. Ou seja, passa a fazer parte aquele costume, ou aquela arte, ou aquele hábito, né, ou aquela música, ou aquela forma de dançar, ela passa a fazer parte justamente da identidade cultural e social, né, do povo ali daquela região, tá certo? Então, é justamente essa questão do transmitir de geração em geração, do pai para o filho, né, vindo lá do avô, do trisavô, é justamente essa confluência de informações que faz com que a gente consolide esse conhecimento, transformando-o na memória coletiva ou na identidade cultural daquela determinada região, certo? Então, gente, agora, só para a gente dar mais uma esticadinha, um minutinho rapidinho no chat para vocês aí em casa. O que é memória coletiva? Citem um exemplo para mim, a gente volta já, é 1 minuto. Olha só, a gente voltando, né? A professora Marlene citou que são saberes coletivos. Realmente, né? Quando todo mundo acaba tomando conhecimento de determinada técnica ou forma de fazer uma coisa, né, aquilo acaba se tornando um saber coletivo, né? Todo mundo vai se ajudando e essa informação vai sendo disseminada, vai sendo transformada e repassada, tá? A professora Marta citou a memória, que é uma coisa muito importante, né, gente, para qualquer povo, é conhecer a sua memória, a sua história. Tá? E o professor Henrique cita aqui os saberes, né? Que é justamente essa questão da gente trocar essas experiências, tá ok? Olha só, então, agora, né, a gente vai passar um desafiozinho para vocês aí em casa, tá bom? Produzam uma obra a partir do reconhecimento de algo transmitido a vocês por meio da sua ancestralidade. Tá? Então, vocês vão escolher um tema livremente, tá? Vão escolher a materialidade, né, o tipo de material que vocês vão usar, né, a forma, conteúdo, suporte que vocês querem, e vão pensar na mensagem que vocês gostariam que essa obra transmitisse às futuras gerações. Então, pode ser um desenho, uma pintura, né, uma dança que você crie, enfim. Tá? Ou que você reproduza. Tá? E depois você vai realizar uma pesquisa na internet e em livros, né, na parte 2 desse desafio.
Aí você vai pegar, vai fazer essa pesquisa e você vai fazer um comparativo entre as características das obras artísticas que fazem alusão à cultura ancestral e as manifestações atuais dessa cultura nos dias de hoje, tá? Você vai anotar os resultados dessas pesquisas e essas reflexões no seu caderno e depois, né, se possível, compartilhe com seus colegas e com seu professor, ok? Bom, gente, então, na nossa aula hoje, a gente viu um pouquinho sobre saberes estéticos e culturais, educação patrimonial, herança cultural, traços da ancestralidade indígena, europeia e africana em nossa cultura, e também falamos sobre a memória coletiva. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, e vai aparecer agora para vocês na tela o QR Code, para que vocês possam colocar aí suas sugestões e dúvidas sobre a nossa aula, ok? Muito obrigada a todos vocês, e a gente se vê. Até a próxima aula. Tchau, tchau.